geeks, tudo bem? Hoje eu vou começar com o meu especial literário. Né? Pra quem já tá me acompanhando há um tempo, percebe que é até suspeito falar, né? Mas eu sou apaixonada por livros e tal. Hoje eu vou falar de uma das minhas autoras preferidas, uma das minhas autoras de infância, que é Agatha Christie. A Agatha Christie, ela é lá do século passado, assim, mais precisamente, ela nasceu em 1890, né? 15 de setembro de 1890. Ela faleceu em 12 de janeiro de 1976, então assim, ela teve uma vida bem longa, né? Com 85 anos que ela faleceu, tudo assim, na Inglaterra. Nasceu no Reino Unido em algum ponto, morreu também lá na Inglaterra. Foram mais de 50 anos de carreira e mais de 80 livros publicados. Ela tem assim como destaque o romance policial, né? Que é aquele do mistério, investigação de algum crime e desvenda de uma forma assim extraordinária. Mas ela também foi poetisa, contista, né, além de romancista. Então assim, ela reúne aí uma gama de obras bem extensa e de excelente qualidade, mas aí já é suspeito, né, eu falar, mas é verdade. Inclusive, ela tem Guinness como a romancista mais bem-sucedida, né? Ela só perde, digamos assim, para Shakespeare e para a Bíblia, né? Que é também, assim, em termos de obras mais publicadas, né? Ela só é superada por essas duas questões, né? Digamos. O outro Guinness que ela tem também é como a obra mais espessa, né? Ou seja, em termos de volume físico, com 4.032 páginas. Que reúne todos os contos de uma das personagens detetives que ela tem, que é a Miss Maple. E a Agatha Christie, ela teve tanta importância assim em vida, com todas essas contribuições, que ela inclusive foi condecorada em 1971 pela Rainha Elizabeth II, Dama, que é um título muito importante lá e é o equivalente ao Sir, né, no masculino. Então, assim, né, ela é de muita importância mesmo para a Inglaterra. Inclusive ela também, né, pós-morte, assim, antes disso ela já teve aquela organização para os direitos autorais dela, mas pós-morte também teve uma organização em que atualmente o neto dela é afiliado e tudo mais. Mas tem algumas obras que são consideradas as principais, são as que ficaram mais famosas, como, por exemplo, O Assassinato no Expresso do Oriente, que acho que foi um dos primeiros livros, inclusive. Aliás, eu acho que o primeiro livro que eu li dela foi O Homem do Terno Marrom, e depois foi O Assassinato do Expresso do Oriente. Eu devo dizer, assim, que é louvável, porque realmente é uma das histórias que mais chama atenção. Eu até hoje, assim, fico admirada com todo o decorrer da história e principalmente o desfecho. Inclusive, essa história é uma das que tem adaptação, assim, pra série, né, com Hercule Poirot, que é um dos principais personagens dela também. E é muito bom também essa adaptação. Além dessas, tem, por exemplo, o Caso dos 10 Negrinhos, que é também muito famoso. Caio Pano também é muito famoso. Tem, por último, um livro até que eu tava lendo, que eu tenho vários livros, assim, mas eles não têm uma sequência, tá? Mas o personagem em si, ele aparece em várias vezes, assim, várias situações, que é o detetive, né? Que ela tem, que é o Hercule Poirot ou a Miss Marple. O Hercule Poirot é um cara, né? Um detetive belga que tem 1,60 m de altura, ou seja, é um baixinho, com um bigode bem proeminente, tem toda a descrição dele, assim. E ela não deixou especificado muito bem como ela se inspirou nesse personagem, que esse é o interessante da Agatha, assim, ela nunca deixava muito claro o que ela realmente fazia, né? Nem a forma como ela escrevia, que inspiração que ela buscava, ou onde ela buscava essa inspiração, como chegava aquele personagem, ou aquela história. Ela sempre deixava tudo muito vago. Mas assim, ele foi inspirado talvez em um dos pacientes com as quais ela já atendeu na época ainda do hospital, e se inspirou num belga porque achou muito característico. Daí criou-se esse nome.
pra diferenciar, né? Um cara baixinho e tudo mais com o nome de Hércules, né? Inspirado em Hércules. Tira o S pra combinar com Poirot, que é um sobrenome também que ela tirou, sabe-se lá de onde, mas que ficou Hercule Poirot. Ele é um belga, ele é totalmente sistemático, meticuloso e extremamente inteligente. Ele é responsável pelos desfechos mais incríveis da história. E você está lendo, você nunca consegue adivinhar realmente quem é o tal do assassino na história, mas tava lá o tempo todo, ele já sabia às vezes desde o início. A outra personagem que também é muito famosa, assim, de uma série de livros também dela, é a Miss Marple, que é um outro estilo de detetive. Ela é como se fosse uma detetive amadora, tem um estilo assim solteirona, né, mas é muito astuta, e ela usa mais assim da inteligência, assim, da natureza humana. Ela consegue captar as essências ou as situações através da natureza humana. Ela tem, digamos assim, essa astucidade na hora de desvendar esses mistérios. Tem outros personagens também, assim, que aparecem em menos, assim, né? Eles aparecem com menor frequência. Esses personagens, eles não estão juntos numa história. Cada livro tem algum. Às vezes você vai ler um livro e o detetive dessa história vai ser o Hercule Poirot. Você vai ler outro livro, vai ser a Miss Marple. A maioria dos livros que eu li era com Hercule Poirot. A maioria. Né, dos livros que eu tenho, dos livros que eu consegui ao longo da minha vida até hoje, assim, a maioria dos livros que eu peguei foi com o Hercule Poirot, e eu já me acostumei com o estilo dele, assim, com o jeito como ele é, o jeito como ele fala. Por ser um livro, né, por serem obras de muito do início do século, assim, né, anos 20, anos 30, ele tem uma linguagem daquela época. Então, às vezes, você pega um livro agora e vai ler. É interessante, assim, é estranho e é interessante, porque tem termos que você não escuta mais, nem tudo é traduzido, tem muitas frases, muitas expressões que permaneceu em francês, é muito comum você ver o francês. Então, assim, um pouquinho, né, rapidamente da vida dela. Ela, né, nasceu em 1890, ela é a mais nova, né? Ela teve 2 irmãos. Ela foi a única que estudou em casa, assim, estudo particular. Ela não foi para uma escola pública, no caso, teve os ensinamentos por parte da mãe mesmo. Ela chegou a cogitar ser cantora lírica, né? Chegou a aprender, né, digamos assim, a tocar piano e tudo mais. O pai dela morreu quando ela tinha 11 anos, e depois disso ela passou a viajar com a mãe por vários lugares, assim, do mundo, como da Europa também, né? Por exemplo, Paris e tudo mais. Em 1912, ela conhece Archibald Christie, né, que é o sobrenome que ela usou depois disso, e casou com ele, né? É um coronel, e casou com ele em 1914. Bom, 1914, como vocês sabem, guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Então, ele foi pra guerra. Ela trabalhou em hospital e farmácia. Daí também, para quem já conhece algumas obras, ela tem muito disso. A maioria das obras dela tem um médico ou tem casos de veneno, de tanto conhecimento que ela adquiriu nessa época a respeito de mortes e tudo mais relacionadas a veneno. Até um caso, assim, que foi famoso na época, que ela sumiu. Ela desapareceu por alguns dias. Inclusive, para quem assistiu Doctor Who, tem um episódio que mostra isso. Inclusive, essa parte em que ela deixa o carro perto do rio, foi exatamente essa situação que ocorreu. O carro dela foi encontrado próximo ao rio, e aí ficaram nessa especulação de o que aconteceu com ela, se foi um acidente, e tudo mais. 11 dias depois, ela foi encontrada hospedada num hotel com pseudônimo, né? Ou seja, um outro nome e o sobrenome da amante do marido que ela tinha descoberto. Ficaram nessa especulação também de se ela fez isso como jogo de marketing porque ela tinha acabado de publicar um livro, se ela fez isso para se vingar do marido, para parecer que ele que tinha causado a morte dela.
Enfim, não dá pra saber porque nem na biografia dela ela especifica esse caso que ocorreu, né, nesse período. Mas, né, 2 anos depois, ou seja, em 1928, ela se divorciou oficialmente. Depois disso, depois de um tempo, ela conheceu um outro e aí se casou com ele. Esse segundo marido dela era um arqueólogo que ela conheceu. E assim, isso foi bom porque também é uma segunda parte da vida dela, assim, que tem influência, né? Ela conseguiu usar esse momento de poder viajar para vários lugares com ele e criar outros tipos de história. E assim, dá para perceber que dentro desse conjunto de obras que ela tem, né, que tem, por exemplo, a relação com os venenos, a relação com determinados locais, por exemplo, da África, tem muitos livros que são igual Morte na Mesopotâmia, Morte no Nilo, ou seja, tem influência com as viagens que ela fazia. Gente, eu li Agatha Christie quando eu era criança, assim como eu também li Sidney Sheldon quando eu era criança. Esse, no caso, foi escondido da minha mãe, porque os livros eram dela. Mas, assim, Agatha Christie, principalmente, eu já tive a oportunidade de ler antes. Foi reforçado ainda mais na época da escola, assim, que eu tive uma professora maravilhosa que incentivou todo mundo a ler, com uma sala de leitura super confortável. Ela criou, assim, uma sala de leitura especial para os alunos e a gente podia ler à vontade. Então aí que eu engoli mesmo o livro naquela época. E daí em diante eu fui acompanhando, adquirindo outros livros aos poucos, quando eu pude ter os meus próprios, assim. E eu vou te dizer uma coisa, assim, é um super investimento, não é caro, né? Os livros da Agatha Christie não são caros. A não ser aquele de 4.032 páginas, porque foram só 500 exemplares. Então, assim, obviamente, ele é muito raro, né? Quem dera, eu acho que eu não vou conseguir a oportunidade de ter um deles. Então, assim, eu tô compartilhando com vocês essa minha paixão, porque pra mim é muito especial, assim, né? Eu acho que quando a gente pega algo, assim, lá da infância, que nem os quadrinhos, os jogos, assim, aquilo fica guardado pra gente, né, como uma memória boa e você não deixa de gostar. Então, assim, fora isso que são obras, são livros, né, que tem muita inteligência, tem muito conteúdo, então, assim, não tem a idade pra você ver, pra você acompanhar. Qualquer um pode gostar, né? E é basicamente assim, um estilo de romance policial, assim, aquela coisa do mistério, de você especular quem será que é realmente o culpado. Eu acho isso muito legal. Então, assim, eu tô indicando pra vocês, eu espero que vocês aproveitem, né? Procurem pra começar qualquer livro, mas assim, se fosse pra dizer qual livro vocês poderiam começar, começa com Assassinato do Expresso do Oriente. Não tem ordem, não tem sequência, tá? Volta e meia, dentro do livro, de alguns livros, ele parece encontrar alguém que ele já tinha visto antes, mas não é necessariamente uma sequência. Você não precisa ir lá desde a primeira obra dela, não. Tá? Então, é isso, né? Vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página do Facebook e nos acompanhar no Instagram. Siga também no Instagram e vejo vocês na próxima.